Em 2013, um homem chamado Ted Hellows tomou uma decisão que mudaria completamente a forma como o mundo enxergava aquelas montanhas remotas. Ele prendeu firmemente uma câmera GoPro na parte inferior de um pequeno avião. O que parecia um gesto simples, quase sem importância, acabou revelando por acaso uma operação gigantesca que o governo vinha coordenando em silêncio havia décadas, sem que quase ninguém soubesse. O vídeo se espalhou imediatamente em uma velocidade impressionante e deixou milhões de pessoas perplexas. As imagens raras registravam uma cena espetacular. Um Cessna monomotor cruzando o céu a uma altitude vertiginosa, a apenas 100 pés acima dos lagos mais altos do estado de Utah. No instante seguinte, milhares de seres vivos despencavam no vazio imenso como se fosse uma tempestade. Aquelas pequenas vidas caíam livremente entre os ventos das grandes altitudes, sem qualquer paraquedas ou caixa de proteção. E o mais impressionante é que, apesar de uma queda livre que parecia fatal, mais de 95% dos alevinos chegavam à água ilesos e começavam a nadar normalmente. Milhões de espectadores celebraram aquela cena de peixes caindo do céu como um milagre da engenharia, uma coincidência grandiosa e talvez uma das imagens mais extraordinárias já registradas. Mas, por trás do brilho e da empolgação pública, aquele vídeo famoso acabou escondendo um lado extremamente misterioso. Uma verdade silenciosa permanecia enterrada no fundo daqueles lagos cristalinos. Será que aquelas águas selvagens, isoladas no alto de montanhas cobertas por neblina durante boa parte do ano, eram realmente um vazio, sem vida antes dessa chuva de peixes aparecer? Depois do fim da guerra, os Estados Unidos passaram por uma transformação profunda quando milhões de veteranos voltaram para casa. Novas rodovias começaram a se estender pelo país, rasgando desertos e abrindo caminho para as áreas selvagens do oeste. Com mais tempo livre e dinheiro nas mãos, a pesca recreativa explodiu rapidamente, tornando-se uma indústria multimilionária no início da década de 1950. Para alimentar essa sede interminável por lazer, os estados começaram uma corrida intensa para encontrar e povoar novas águas com peixes. Mas o estado de Utah enfrentava uma barreira geográfica desafiadora, capaz de derrotar qualquer esforço humano. Escondida em meio a uma natureza implacável estava a Cordilheira Uinta, que guardava mais de 650 lagos silenciosos situados acima de 9.000 pés de altitude. Essas joias, nas alturas, eram obras-primas esculpidas em granito por antigos glaciares. E este é o ponto central de toda a história. Durante 10.000 longos anos, todos esses lagos permaneceram completamente sem peixes. Não por causa da má qualidade da água, mas porque paredes naturais de cachoeiras de até 40 pés bloqueavam todos os caminhos, eliminando qualquer chance de subida para qualquer criatura com nadadeiras. As primeiras tentativas de romper o isolamento natural foram extremamente primitivas e brutais. Milhares de alevinos eram empurrados para dentro de latões metálicos de leite com 3 pés de altura, achatados de um lado para serem presos ao corpo de mulas de carga. Homens e animais partiam ao amanhecer, avançando lentamente e esgotando suas forças enquanto subiam milhares de pés por trilhas perigosas de granito. Toda a operação dependia da resistência muscular, porque bastava uma mula escorregar numa encosta para que dezenas de milhares de vidas fossem lançadas na poeira e morressem ali mesmo. Com mais de 650 lagos para abastecer e apenas 3 curtos meses de verão, quando a neve derretia, esse desafio logístico rapidamente se tornou um limite quase impossível. Por volta de 1956, surgiu uma virada decisiva quando Utah decidiu adotar uma estratégia quase impensável vinda da Califórnia: usar pequenos aviões Cessna para soltar peixes vivos do ar. O segredo desse milagre estava nas próprias leis da física. Os alevinos eram tão leves que a resistência do ar reduzia a velocidade da queda, fazendo com que flutuassem como folhas de outono. Somado ao volume de água liberado ao mesmo tempo, que criava uma espécie de almofada hidráulica, os peixes conseguiam romper a tensão superficial e sobreviver de forma surpreendente ao tocar o lago. Em uma única missão, sem precisar pousar, aquele avião conseguia espalhar mais de 10.000 vidas em 7 corpos d'água completamente diferentes.
O mais impressionante é que essa operação gigantesca, capaz de redesenhar toda uma região, se financiava inteiramente com impostos sobre equipamentos de pesca e com a venda de licenças. Mas, quando essa grande cortina se abre, somos obrigados a encarar uma questão inquietante sobre o quanto o ser humano está interferindo na ordem natural. Diante dessa verdade, você escolheria continuar soltando cardumes de peixes estéreis para preservar uma tradição de pesca americana de 70 anos? Ou preferiria remover tudo e devolver todos esses lagos de alta montanha ao silêncio original deixado pela Era do Gelo? Eu realmente quero saber a sua resposta para esse dilema difícil. Deixe sua opinião nos comentários logo abaixo do vídeo. A verdade dura é que aquelas águas dos altiplanos nunca foram vazias, como os humanos gostavam de imaginar. Ao longo de 10 mil anos de silêncio absoluto, elas vinham cultivando discretamente ecossistemas primitivos de valor incalculável. Era o reino próspero das rãs de pernas amarelas da montanha, de salamandras escondidas nas margens, além de incontáveis zooplânctons e insetos que se multiplicavam ali. Então, invasores com nadadeiras começaram a cair do céu. As trutas são predadoras visuais extremamente eficientes. Quando foram lançadas em um ambiente tão indefeso, onde girinos e larvas nunca haviam aprendido o conceito de fugir de predadores, elas rapidamente rasgaram o frágil equilíbrio ecológico daquele mundo. A acusação mais dolorosa contra essa intervenção ficou evidente no estado da Califórnia, onde as antigas populações gigantescas de rãs de pernas amarelas da montanha foram rapidamente eliminadas de mais de 90% de seu habitat histórico. No fim, os próprios aviões que carregavam a missão de espalhar vida, enchendo o oeste com milhões de peixes para recreação, estavam silenciosamente tirando vidas e esvaziando alguns dos patrimônios nativos mais preciosos da natureza. Um confronto intenso surgiu entre duas visões completamente opostas. De um lado, pescadores defendiam com firmeza um legado autofinanciado que já durava 70 anos, algo que lhes dava o privilégio raro de tocar a beleza da natureza selvagem. Do outro, biólogos lançavam um alerta frio e direto. Nós havíamos destruído cegamente alguns dos últimos ecossistemas intocados do continente, devastando espécies antigas antes mesmo que a ciência tivesse tempo de compreendê-las. Diante dessa fronteira ecológica tão delicada, as agências responsáveis foram obrigadas a conduzir silenciosamente uma reforma decisiva. A solução central foi mudar o foco para o uso de trutas estéreis conhecidas como triploides. Ao submeter os ovos a uma pressão extrema, esses peixes perdem a capacidade de se reproduzir, impedindo que o desastre se espalhe fora de controle. E, curiosamente, por não gastarem energia com a reprodução, esses peixes ainda conseguem atingir tamanhos maiores. Mas a recuperação mais impressionante aconteceu nos lagos onde os humanos decidiram recuar completamente. Quando os cientistas usaram redes para remover os predadores invasores, a natureza respondeu com uma velocidade surpreendente. Em apenas 2 a 5 anos após a retirada das trutas, as populações de anfíbios nativos ressurgiram como se voltassem dos mortos e se recuperaram de forma espetacular. Os pioneiros que deram início a essa operação em 1956 não tinham a intenção de agir como vilões. Eles simplesmente tentavam resolver um problema prático da sua época, usando a visão limitada que o conhecimento disponível permitia naquele momento. O paradoxo é que uma inovação técnica antes celebrada como genial, às vezes, pode se tornar a origem de um dos maiores erros que a humanidade criou sem perceber. A ideia de que aquelas águas remotas no alto das montanhas eram vazias acabou sendo apenas uma história que contamos a nós mesmos antes de compreender a verdadeira diversidade da natureza. Nós sempre precisamos de décadas inteiras para que a ciência levante o véu da verdade, revele as consequências profundas e nos ajude a reencontrar o equilíbrio necessário para reparar as feridas do passado. Se você se sentiu envolvido por essa história da estranha chuva de peixes e pelo preço doloroso pago pela Mãe Natureza, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos nos próximos vídeos desvendando novos mistérios.